Black Sabbath anunciou que fará o seu último show. A apresentação será em um festival beneficente na cidade natal da banda, Birmingham, Inglaterra, no dia 5 de julho de 2025, com a formação original: Bill Ward, Geezer Butler, Tony Iommi e Ozzy Osbourne, que provavelmente terá que se apresentar sentado devido ao avanço de sua doença de Parkinson, que dia após dia vai limitando todos os seus movimentos aos 76 anos. Agora eu convido você para voltar no tempo, até uma época na qual o rock ainda não existia e o pequeno John Michael Osborne era o quarto de 6 filhos de um casal de operários ingleses. 6 filhos, 6. Uma prole digna de filme de apocalipse zumbi, só que sem o glamour, numa casa minúscula em Aston, um bairro industrial de Birmingham, na acinzentada Inglaterra dos anos 50. Como Ozzy mesmo diz, a família era tão pobre que papel higiênico era um conceito abstrato. O luxo ali era jornal. Sim, meus amigos, Ozzy Osbourne, antes de ser lenda do rock, foi obrigado a limpar a retaguarda com manchetes do The Birmingham Post. Quer coisa mais punk que isso? A fome, meus amigos. Essa sim é a mãe de todas as decisões questionáveis. E no caso do jovem John Osborne, foi a grande responsável pelo seu primeiro crime. O moleque olhou para o pomar do vizinho e pensou: se Adão e Eva podem, por que eu não? Mas como toda carreira no crime, a coisa evoluiu. De maçãs ele passou para moedas, as dos parquímetros. Isso mesmo, Ozzy foi basicamente um Robin Hood invertido. Roubava das máquinas e ficava com tudo. Imagine um moleque inglês, pobre, correndo entre os escombros do pós-guerra, tentando entrar em gangues como quem tenta entrar numa banda ruim. Esse era o pequeno John Osborne. Na escola, um desastre. Décadas depois, descobriram que Ozzy tinha dislexia, déficit de atenção e hiperatividade. Mas naqueles tempos, meu amigo, isso era só chamado de problema do moleque que não para quieto. Sala com 40 crianças, o professor sem paciência. E quem não entendia, que se danasse. E Ozzy se ferrou legal. Só que tem um detalhe. Ele pode não ter sido um gênio da matemática, mas era um gênio na arte do caos. A escola virou o palco perfeito para suas palhaçadas. Risadas, muitas. Professores irritados, todos. E foi aí que ele deixou de ser só mais um John qualquer para virar Ozzy. Nome curto e fácil de gritar. E não é que Ozzy tinha um talento escondido? Entre uma zoeira e outra, ele mandava bem em trabalhos com metal. Chegou até a ganhar uma competição inventando um fecho para janelas. Veja só, se o destino fosse um pouquinho diferente, poderíamos estar falando do grande Ozzy, o rei das fechaduras. Mas o verdadeiro tesouro dessa época foi um certo encontro. Ele, um moleque bagunceiro e desajustado. O outro, um ano mais velho, conhecido na escola por tocar guitarra e brigar bem pra cacete. Tony Iommi. Sim, senhoras e senhores, o próprio, futuro arquiteto do riff pesado. Mas naquela época, Tony olhou pro Ozzy e pensou: quem é esse pateta? E seguiu a vida. Depois de uma década atolado no ensino público britânico, ele saiu da escola aos 15 anos, munido de uma única certeza. Seu futuro brilhava no horizonte cinza de alguma fábrica qualquer em Birmingham. O primeiro emprego de Ozzy foi como encanador e durou exatos 7 dias. O motivo da demissão? Furto qualificado de maçãs na hora do almoço. Velhos hábitos são difíceis de largar e aparentemente pouco nutritivos. Depois, Ozzy arrumou um trampo numa fábrica de peças de carro.
tinha que operar uma máquina que usava produtos químicos para desengraxar as peças. E, adivinhem, ele percebeu que podia pirar legal cheirando aquela porcaria. Resultado, virou o zumbi da graxa, até que um dia foi encontrado desmaiado, ao lado da máquina, com a cara toda preta. Do ambulatório direto para o olho da rua. Sua mãe, com a paciência de uma santa, conseguiu arranjar um estágio numa fábrica de buzinas de carro, onde Ozzy seria treinado como afinador de buzinas. Ironicamente, ele diz que foi aí que começou sua carreira na indústria musical. Claro, considerando que os colegas de trabalho já estavam surdos de tanto buzinar, ele não viu muito futuro nesse trabalho monótono e preferiu vazar antes de ficar surdo, ou, pior, um pouco mais louco, porque doido ele sempre foi. Ozzy conta que inventou uma banda imaginária chamada The Black Panthers. Ele vagava pelas ruas de Aston com um case de guitarra vazio e, para completar o look, puxava um velho sapato Hush Puppy amarrado num cordão que ele jurava ser seu cachorro. Ozzy dizia se sentir um bluesman do Mississippi. Imagina a cena. Com o último salário da fábrica de buzinas, Ozzy comprou o segundo LP dos Beatles. E segundo ele mesmo, foi ali que tudo mudou. Formar uma banda de verdade se tornou um plano em sua mente caótica. E o primeiro passo para isso? Deixar o cabelo crescer, claro. Decidiu também que precisava de tatuagens. Então, lá foi ele arrumar tinta e agulha e tatuar OZZY nos dedos. Tempos depois, novamente com tinta e agulha de costura, Ozzy tatuou os smileys em seus joelhos, enquanto estava sentado na privada, como se a vida inteira fosse uma grande piada, e ele queria garantir que tivesse sempre alguém rindo das suas. Em seu livro Eu Sou Ozzy, ele conta que sempre sentiu medo, desde criança. E claro, o medo é uma ótima desculpa para se jogar em qualquer coisa que possa alterar a percepção da realidade. Então, aos 18 anos, ele já estava especializado em afogar o pânico em álcool. Ele mesmo conta que já conseguia engolir um pint de cerveja em 5 segundos. Ele também diz que teve um emprego do qual realmente gostou, num matadouro. E claro, Ozzy, com seu jeito peculiar de ver o mundo, comparou o lugar a Auschwitz em um dia ruim, mas tinha lá suas compensações. Nos dias de pagamento, a galera do matadouro se reunia nos pubs para relaxar depois do trabalho. E claro, Ozzy Osbourne, sempre com seu humor negro, aproveitava a deixa para zoar a turma. Ele adorava colocar olhos de vaca nas canecas dos amigos, só para ver a cara deles quando davam o primeiro gole. Pura diversão com um toque de insanidade. Ele aguentou 18 meses nesse trabalho maravilhoso, até que, claro, uma briga com outro funcionário fez ele ser expulso de lá. Aí, depois de mais um fiasco de fábrica, ele jogou a toalha e decidiu se reinventar. Tornou-se John, o ladrão. Os pequenos crimes de Ozzy pareciam ter saído diretamente de um filme trash. Numa ocasião, ele pensou que seria uma boa ideia pular o muro para roubar a TV do vizinho. Só que, na hora de pular de volta, o peso do aparelho foi demais e, adivinha? A TV caiu em cima dele, como se o próprio universo tivesse dado um tapinha nas costas, dizendo: "Boa tentativa, mas não é hoje." Em outra ocasião, ele decidiu roubar uma loja de roupas local. Ele entrou no escuro da noite, arrastou alguns cabides e fugiu pensando: sucesso. Mas ao chegar em casa, ele percebeu que tinha roubado uma pilha de roupas de bebê. Nenhuma calça jeans, nenhuma jaqueta de couro, só body e macacão infantil. Por essas e outras, ele foi parar na cadeia por 6 semanas.
Seu pai até podia ter pago a fiança e tirado o filho da enrascada, mas decidiu que era melhor deixar o garoto mofar um pouco atrás das grades, numa tentativa de colocar um pouco de juízo naquela cabeça oca. Pouco antes de sair da prisão, ele cruzou com ninguém menos que Tony Iommi, também pagando pelos seus crimes terríveis. O que ele tinha feito? Assaltado um café local e levado pacotes de cigarro e barras de chocolate. Sim, um verdadeiro fora da lei. O encontro de dois péssimos ladrões de Aston que estavam prestes a se tornar os pais do heavy metal. Mesmo mal conseguindo botar comida na mesa para todo mundo, o pai de Ozzy resolveu lhe dar um voto de confiança e investiu 250 libras num amplificador Vox de 50 watts, com 2 alto-falantes. No fim das contas, foi provavelmente o investimento mais insano e certeiro que ele já fez na vida. Ozzy Zig precisa de uma banda, vocal com experiência, possui sistema de PA. Era um anúncio modesto, deixado numa loja de música, mas foi o suficiente para atrair um certo bigodudo chamado Geezer Butler até a casa de Ozzy. Ele queria convidá-lo para cantar na Rare Breed, uma banda que fazia um som meio psicodélico, mas que estava muito longe de ser um Pink Floyd. Segundo Ozzy, Geezer já era um cara descolado. O tipo de sujeito que falava sobre buracos de minhoca, atravessando o universo, filosofia e outras coisas malucas. Além disso, o cara tinha um emprego respeitável como contador e ainda desfilava por aí com roupas malucas. Basicamente, ele parecia um híbrido de cientista, rockstar e lunático. E isso foi o suficiente para Ozzy achar que estava no lugar certo. Geezer e Ozzy rapidamente se tornaram grandes amigos e passaram a andar juntos, dois malucos à procura da fama. Frequentar festas com Geezer e conhecer os tipos mais descolados de Birmingham fez Ozzy abrir a cabeça e perceber que a Rare Breed não tinha futuro nenhum. Então Ozzy decidiu pular fora. Ele tinha 20 anos e estava quase certo de que insistir na música seria só mais um fracasso para sua coleção. Ele já tinha mandado tirar o anúncio da loja e estava se preparando mentalmente para a gloriosa vida de afinador de buzinas, quando o destino, sempre sacana, resolveu dar mais uma voltinha. Dois bigodudos surgiram à sua porta. Antes de atender, ele espiou pela janela e pensou: déjà vu, em dose dupla. Ao abrir a porta, foi recebido com um desanimador. Ah não, Bill, esse cara não. Vamos embora. O baterista Bill Ward e o guitarrista Tony Iommi tinham visto o anúncio e vieram conhecer o tal Ozzy Zig. Eles estavam montando uma nova banda depois do fim da Mythology e precisavam de um vocalista. Mas Tony, nada empolgado, já conhecia a peça. Esse cara não canta, ele é um palhaço. Eu conheço ele, é o Ozzy Osbourne. Ozzy mal ouviu. Seu olhar foi direto para a mão de Tony. Ei, Tony, que porra aconteceu com a sua mão, cara? E foi assim que a conversa deslizou de insultos para histórias de colégio, matadouros, bandas fracassadas e acidentes de trabalho. No final, eles concordaram em procurar um baixista para completar a nova banda. E Ozzy estava dentro. E ele disse que conhecia um guitarrista base, o Geezer, que poderia assumir o baixo. O Geezer Butler, ele é legal, disse Tony. E assim nascia a Polka Talk Blues Band. Um nome tão sem noção que parecia ter sido sussurrado por um gnomo chapado no ouvido de alguém em coma etílico. Naqueles tempos, o blues e o rhythm and blues eram o combustível da mente da rapaziada. Se você respirava, bebia e suava som, era nisso que estava ligado. Então, nada mais lógico do que começar nessa pegada.
ou pelo menos enfiar a palavra no nome para chamar atenção. No dia 24 de agosto de 1968, os malucos da banda Pocahontas Blues Band subiram no palco pela primeira vez. Tocaram seus blues pesados e a galera pirou. Showzaço, dizem. Mas, claro, a noite não ia terminar só com aplausos. No final, treta. Um brutamontes quis transformar Ozzy em purê de morcego. Mas Tony, além de destruir na guitarra, também era bom de briga. O gigante veio, Tony girou o punho e... Boa noite, grandão. Em seguida, ele simplesmente agitou o punho, tentando aliviar um pouco de dor. Virou-se e continuou guardando o equipamento, e nunca mais tocou no assunto. Depois de um tempo, bateu a consciência, ou a ressaca, e eles chutaram aquele nome ridículo. Agora eram Earth. Sólido, pesado. Mas Ozzy, claro, tinha que botar defeito. Cara, isso soa igualzinho alguém vomitando. Earth. Ainda não dava para viver das poucas apresentações do Earth. Os cachês eram tão baixos que, às vezes, depois das apresentações, tinham que escolher entre 4 míseros sacos de batata frita ou 10 cigarros com um fósforo de brinde. E claro, cigarros venciam sempre. Pulmão em primeiro lugar. Os pais do Tony Iommi praticamente viraram patrocinadores oficiais da banda. Mandavam sanduíches, latas de feijão, cigarros e até um troco para não deixarem a van morrer no meio do caminho. Mesmo assim, o Earth ainda era a única coisa entre eles e uma aposentadoria precoce numa fábrica qualquer. Então, meu amigo, os caras fizeram um plano infalível, nível malandragem suprema. Quando uma banda famosa ia tocar na cidade, eles encostavam a van caindo aos pedaços bem na porta do show e ficavam lá, torcendo para algum desastre acontecer. Se a banda contratada não aparecesse, bam, era a chance de se oferecer como salvadores da pátria e tocar para um grande público. Idiota? Totalmente. Mas, acredite ou não, funcionou uma vez. O ônibus do Jethro Tull quebrou no meio do caminho. E quem já estava ali, rondando como urubu na carniça? O Earth. Tony foi trocar uma ideia com o manager, e o cara, já suando frio, percebeu que o Earth era sua única saída para não tomar pedrada do público. Sem opção, suspirou fundo e soltou. Tá bom, 10 libras para vocês tocarem. Não era muito, mas para quem vivia de feijão enlatado e cigarro doado, era praticamente uma fortuna. Ozzy jura que, assim que botou o pé no palco, já teve que desviar de algumas garrafas voadoras. Recepção calorosa, né? Mas no final, o feitiço do som pesadão funcionou e os caras conseguiram virar o jogo. Ele diz que o vocalista do Jethro Tull, o malucão Ian Anderson, apareceu no meio do show e ficou no fundo do salão curtindo o som do Earth. Esse acontecimento foi tipo uma chave mágica. O Earth virou notícia nos bastidores e começou a ser notado pelos managers locais. E claro, o universo conspirou e finalmente as coisas começaram a andar na direção certa. O Earth foi convidado para tocar com o 10 Years After, a banda do guitarrista Alvin Lee, que era considerado o guitarrista mais rápido do rock naqueles dias. Mais uma ótima apresentação. Tudo ia muito bem para o Earth, até que o guitarrista do Jethro Tull saiu da banda e Ian Anderson convidou Tony Iommi para ocupar o seu lugar. E Tony aceitou. Apesar da paulada na alma, Ozzy diz que, no final das contas, os três entenderam a parada e parabenizaram o Tony pela vitória. Afinal, dos 4, ele era o monstro da guitarra.
o cara que merecia uma oportunidade dessas. Mas, claro, isso significava o fim do sonho de Bill, Geezer e Ozzy. Aquele sonho que estava ali, na mão deles, prestes a ser agarrado. E, de repente, desapareceu. Era dezembro de 1968, o fim de uma era e de alguns sonhos. A estreia de Tony no Jethro Tull foi em grande estilo, meu amigo. Num especial dos Rolling Stones, produzido pela BBC, e que contou com uma galera de peso, tipo dezenas de convidados ilustres. O famoso The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Não era só uma apresentação, era praticamente um desfile de ícones do rock, e Tony estava lá no meio daquele furacão de estrelas. A imprensa britânica estava louca com o acontecimento, mas o show não foi televisionado, e somente 28 anos depois, o filme foi lançado num festival de cinema de Nova York. Dias depois daquela estreia histórica, Tony fez o que parecia impensável. Ele marcou uma reunião de emergência no pub com a galera do Earth, com bebidas bancadas por ele. Tony contou pros caras que a jornada dele com o Tull tinha acabado tão rápido quanto começou, e para a alegria de todos, Tony disse que queria ter a sua própria banda e que tinham que trabalhar sério como viu os profissionais fazerem. E o pacto de gravar um álbum de músicas próprias foi selado com um brinde animado. Um manager local, Jim Simpson, viu potencial na banda e decidiu investir, e marcou uma série de shows pelos países vizinhos. O Earth partiu para uma tour pela Europa, empacotando todo o equipamento na nova van do Tony e rumando para cada show como se fosse a última chance para eles. Contando assim, até parece um rolê grandioso, né? Mas, na real, a turnê foi uma maratona por todos os buracos que aceitassem o Earth. Não era exatamente o palco do Woodstock, mas sim aqueles lugares onde o som pesado do rock se misturava ao cheiro de fumaça e suor, e o público estava ali, só esperando uma chance de ser esmagado pela energia. Show por show, a banda seguia firme no seu propósito. Numa noite na estrada rumo a Copenhague, a van quebrou e Ozzy teve que sair caminhando na neve à procura de ajuda. Ele diz que estava congelando e, para piorar, caiu numa vala coberta de neve. Depois de sair do buraco de gelo, Ozzy encontrou uma fazenda e foi pedir ajuda. Bateu na porta e o dinamarquês que o atendeu não falava nada de inglês. Assim, depois de algum tempo tentando entender o que aquele maluco queria, o dinamarquês disse algo ríspido e fechou a porta na cara de Ozzy, que voltou para a estrada. Pouco antes de virar boneco de neve, ele viu um carro de polícia vindo pela estrada e quase se jogou na frente deles para pedir ajuda. Para a sorte de Ozzy e dos caras, os policiais foram bem legais e chamaram um guincho que levou a van até a cidade mais próxima. No dia seguinte, a van parou de novo, mas agora o problema era a falta de gasolina. E claro, quem é que tinha que resolver isso? O Ozzy, né? Afinal, sempre sobra pro louco da turma. Ele viu um carro estacionado perto de uma igreja e, na sua mente brilhante, achou que aquilo era o carro do padre. E claro, um padre não ia se importar de ceder um pouco de gasolina pros rapazes, né? Ozzy arrumou uma mangueira, enfiou no tanque do padre e chupou com força. Opa, melhor não detalhar isso. Depois de transferir um pouco da gasolina para o tanque da van, o Earth seguiu viagem, sem ver a cara do dono do carro, é claro. Ozzy diz que passou o resto do dia soltando arrotos tóxicos, e sempre que isso acontecia, ele precisava cuspir e às vezes até vomitar pela janela da van em movimento. Odeio gasolina premium, ele dizia.
Foi durante os shows desta primeira tour que Ozzy e seus amigos começaram a criar suas próprias músicas. Tony sugeriu que eles criassem um som tipo do mal. Seu argumento é que quando o cinema local projetava filmes de terror, o público era muito maior. Não é estranho como as pessoas pagam para sentir medo, dizia ele. Bill e Ozzy adoraram a ideia e começaram a escrever uma letra. Basicamente, uma história de um cara que vê uma figura vestida de preto, saindo de um lago de fogo e vindo em sua direção. O clima de pavor estava no ar, então Tony criou aquele riff amedrontador, um trítono que na música é conhecido como o intervalo do demônio. Este intervalo musical foi banido das igrejas porque as pessoas sentiam medo todas as vezes que o organista tocava um trítono. Agora, imagina isso na guitarra de Tony. Geezer Butler deu o título para a música Black Sabbath, inspirado por um filme de Boris Karloff. Décadas depois, dizem que esta música marca o início do estilo heavy metal. Ozzy nunca deu muita bola para essa história de heavy metal. Ele conta que a primeira vez que ouviu o termo foi na música Born to be Wild, do Steppenwolf. E depois, de repente, a imprensa começou a usar o termo para rotular qualquer som mais pesado. Mas, para ele, o conceito era bem mais simples. Eles eram só uma banda de blues que, por acaso, resolveu compor músicas que deixavam as pessoas com aquele arrepio na espinha, como se algo fosse surgir das sombras. E essa foi a grande invenção. Mas ele lembra bem da reação da galera. E não foi nada do tipo aplausos e gritos de entusiasmo. Não, não, senhor. As garotas, ao ouvirem o som pesado e aquele riff aterrorizante, saíram correndo, gritando que nem doidas. Parecia mais uma fuga desesperada do apocalipse. Em um destes shows, eles foram confundidos com outra banda. E foi aí que descobriram que havia outro grupo chamado Earth se apresentando na cidade onde estavam. Eu disse que esse nome era uma merda, disse Ozzy. Após a turnê de volta à Inglaterra, Ozzy e sua turma finalmente decidiram dar um nome à banda que representava a essência do que estavam criando: Black Sabbath. Claro, isso não agradou muito o manager, que estava meio preocupado com a mudança. Mas os caras estavam determinados. Era o nome que eles sentiam que encaixava com aquele som sombrio e pesado que estavam fazendo. E não foi só o nome que mudou. Todos aqueles dias da turnê de merda serviram para a banda compor e aperfeiçoar algumas das músicas que se tornariam não apenas ícones do rock, mas a marca registrada do Black Sabbath. Finalmente, Jim Simpson conseguiu um contrato de gravação para o Black Sabbath. E com isso, os caras entraram no estúdio, montaram o equipamento e tocaram o setlist dos shows da turnê europeia. A ideia era gravar tudo ao vivo, em 4 canais. Não era exatamente o cenário mais profissional, mas definitivamente seria o melhor jeito de registrar o espírito da banda, puro e sem filtros. O produtor Roger Bain entrou no estúdio e, com seu toque de mestre, conseguiu transformar o que poderia ser uma bagunça em algo épico. Ele pegou as músicas e, em 12 horas de estúdio, no dia 17 de novembro de 1969, fez um trabalho excepcional. O som que saiu dali não foi apenas o de uma gravação ao vivo, foi o som de uma banda que estava redefinindo o rock. Quando finalmente saíram do estúdio, cada um dos caras ganhou suas humildes 100 libras. Mas, para Ozzy, isso significava algo mais. Era a chance de,
pela primeira vez, comprar um par de sapatos decentes. Até aquele momento, ele só tinha uma bota velha, ou, em alguns casos, simplesmente se apresentava descalço. Um detalhe que, claro, nunca passou despercebido pelos fãs, mas, no fundo, era um reflexo da vida de batalha que estavam levando. Após a gravação, o Black Sabbath continuou se apresentando, tocando seus riffs pesados e sombrios. Numa dessas apresentações, antes do show, o DJ tocou um disco que fez Ozzy se arrepiar até os ossos. Havia algo de familiar naquela voz e naquele som poderoso. Ele não conseguiu resistir e foi até a cabine de som, curioso, perguntando quem eram aqueles caras. O DJ, com aquele ar de quem está apresentando algo novo, respondeu: "É o disco de uma banda nova chamada Led Zeppelin." Após o show, Ozzy, ainda impressionado, virou para Tony e perguntou se ele tinha ouvido o Led Zeppelin, o som esmagador, o peso daquilo tudo. E Tony, com a confiança de quem já sabia o que estava por vir, soltou a resposta: "O nosso vai ser mais pesado." Meses depois, numa sexta-feira 13 de fevereiro, em 1970, o disco de estreia do Black Sabbath foi lançado no Reino Unido através de um selo da Philips chamado Vertigo. E o resto é história.